Eu estava fazendo compras no shopping quando vi o fisioterapeuta do meu filho, o mesmo que o trata desde o acidente. Pela vitrine, reconheci a bolsa da minha nora. Entrei sem fazer barulho. Então, ouvi a voz dela e não conseguia acreditar no que ela estava dizendo. Ela ria, debochada, contando para ele como estava me manipulando, como eu era uma idiota que cuidava do meu filho enquanto ela aproveitava a vida. Disse que finalmente tinha conseguido me convencer a assinar uns papéis que eu nem li direito, que agora era só questão de tempo. O fisioterapeuta riu junto, dizendo que ela era esperta demais, que o coitado do Gabriel nunca ia desconfiar de nada. Meu coração parou quando ela respondeu que não se preocupava com o marido inválido, que estava ali só pelo dinheiro da pensão e da herança que eu deixaria. Senti minhas pernas tremerem. Minha nora, aquela mulher que eu acolhi como filha, estava me traindo da forma mais cruel possível. E pior, estava envolvendo justamente o homem que eu pagava para cuidar da recuperação do meu Gabriel. Naquele momento, escondida atrás de um manequim, percebi que tudo que eu acreditava sobre minha família era uma mentira. Se você está me ouvindo agora, seja em casa, no trabalho ou onde quer que esteja, fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu depois você não vai acreditar. Se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe de como essa história terminou e acredite, o final você não vai imaginar. Aperta esse sininho também, porque todo dia tem histórias reais aqui, de gente como eu e você. Agora me conta nos comentários, de onde você está me ouvindo? Estou curiosa para saber. Meu nome é Marisa, tenho 63 anos e durante quase 40 anos construí uma vida que eu achava perfeita. Casei com Roberto aos 22, um homem trabalhador, honesto, que construiu uma empresa de materiais de construção do zero. Tivemos 2 filhos, Gabriel e Carolina. Sempre fui do tipo de mãe presente, sabe? Aquela que larga tudo para estar com os filhos. Abri mão da minha carreira como professora para me dedicar à família. Roberto trabalhava muito, então eu era responsável por tudo em casa, pela educação das crianças, pelas atividades, por cada detalhe das suas vidas. Quando Gabriel tinha 25 anos, conheceu a Jéssica num churrasco de amigos. Ela era bonita, simpática, sabia conversar bem. Confesso que no começo fiquei desconfiada. Tinha algo nela que não me passava confiança, mas eu estava tão feliz em ver meu filho apaixonado que ignorei minha intuição. Que burra eu fui. Roberto morreu há 5 anos. Deixou a empresa dividida entre os 2 filhos e uma boa herança para mim. Foi um período muito difícil. Fiquei arrasada. Gabriel morava em São Paulo e largou tudo para ficar comigo em Campinas durante os primeiros meses. Jéssica veio junto, claro, e eu agradecia por ela estar ali apoiando meu filho. Há 2 anos aconteceu o acidente que mudou tudo. Gabriel estava voltando do trabalho quando um caminhão avançou o sinal e bateu no carro dele. Traumatismo craniano, fraturas múltiplas, ficou 3 meses em coma. Quando acordou, os médicos disseram que ele teria sequelas permanentes, dificuldades de movimento, problemas de memória. Meu filho, que era tão ativo, tão cheio de vida, ficou dependente de cadeira de rodas e de cuidados constantes. Jéssica chorou muito no hospital, parecia desesperada, e eu pensei que pelo menos ele tinha uma esposa dedicada ao lado dele. Como a casa deles em São Paulo tinha escadas, sugeri que viessem morar comigo. Minha casa é grande, térrea. Tinha um quarto no térreo que poderia ser adaptado para o Gabriel. Além disso, eu poderia ajudar nos cuidados. Jéssica aceitou na hora. Disse que seria muito melhor para todos, que estava exausta de lidar com tudo sozinha. Me lembro dela abraçando e dizendo que eu era a melhor sogra do mundo, que não sabia o que seria delas sem mim. Eu me senti útil, necessária, importante para minha família novamente. Contratei o Rodrigo, um fisioterapeuta que foi altamente recomendado, para vir em casa 3 vezes por semana fazer o tratamento do Gabriel. Era caro, mais de R$ 500 a sessão, mas eu não me importava. Era meu filho, eu faria qualquer coisa por ele. Jéssica sempre estava por perto durante as sessões, interessada, fazendo perguntas, participando.
Eu pensava que era maravilhoso ela se envolver tanto na recuperação do marido. Que idiota eu fui. No começo, tudo parecia funcionar bem. Eu cuidava do Gabriel durante o dia, enquanto Jéssica trabalhava no escritório dela como designer gráfica, tudo online, tudo de casa. Pelo menos era o que ela dizia. Eu fazia as refeições especiais que o nutricionista recomendou, dava os remédios nos horários certos, fazia companhia para ele, lia jornal, colocava os filmes que ele gostava. Gabriel ficava cansado fácil, dormia muito, então eu tinha bastante trabalho mantendo a casa, cuidando de tudo. Aos poucos, comecei a notar algumas coisas estranhas. Jéssica saía muito, sempre com desculpas prontas. Dizia que precisava encontrar clientes, que tinha que ir no banco, que tinha consulta médica. Sempre voltava tarde, às vezes só de noite. Quando eu oferecia para acompanhá-la, ela recusava rapidamente, dizia que eu precisava ficar com o Gabriel, que não podia deixá-lo sozinho. E eu concordava porque fazia sentido, né? Meu filho precisava de mim, mas algo dentro de mim incomodava, aquela sensação de que tinha algo errado. Comecei a perceber também que ela estava sempre arrumada demais para alguém que trabalhava de casa. Maquiagem impecável, roupas bonitas, perfume caro. Quando eu comentava, ela ria e dizia que se arrumar fazia ela se sentir melhor, que ajudava com a autoestima nesse período difícil. Eu acreditava porque queria acreditar. A gente sempre acredita no que quer, não é mesmo? Principalmente quando se trata de família. Gabriel estava cada vez mais quieto, mais apático. Os médicos diziam que era normal, que a depressão era comum em casos como o dele, mas eu sentia que tinha algo além disso. Meu filho parecia distante, como se estivesse desistindo. Eu tentava animá-lo, conversava com ele sobre o futuro, sobre a recuperação, mas ele só olhava para o nada. Jéssica mal ficava no quarto com ele. Quando estava em casa, vivia no celular, rindo, mandando mensagens. Dizia que eram os clientes, os trabalhos freelance. Eu nunca questionei. Confiava nela cegamente. Há 6 meses, Jéssica veio com uma proposta. Disse que tinha encontrado uma oportunidade incrível de investimento. Que um amigo do Roberto, um empresário que tinha empresa de importação, estava expandindo os negócios e buscando sócios. Ela sugeriu que poderíamos investir parte da herança do Gabriel nisso, que seria um futuro seguro para eles quando eu não estivesse mais aqui. Me mostrou papéis, contratos, tudo muito bem feito. Disse que precisava da minha assinatura como testemunha, porque Gabriel não tinha condições de assinar sozinho ainda. Eu confiei. Assinei onde ela pediu. Nem li direito. Como eu fui ingênua. Depois disso, ela começou a ficar ainda mais ausente. Saía de manhã cedo e voltava só à noite. Sempre com desculpas novas. Reuniões sobre o investimento, encontros com os sócios, questões burocráticas. Eu ficava em casa com Gabriel, cuidando dele, enquanto ela vivia a vida dela lá fora. Mas eu não reclamava. Achava que estava fazendo meu papel de mãe, de avó futura, preparando tudo para quando eles tivessem filhos. Sim, eu ainda sonhava com netos. Mesmo com toda aquela situação. Carolina, minha filha, mora em Brasília com o marido e os 2 filhos. A gente se fala pelo telefone toda semana, mas ela vem me visitar só 2 ou 3 vezes por ano. Ela é ocupada, eu entendo. Algumas vezes ela perguntou sobre a Jéssica. Disse que achava estranho ela sair tanto com o Gabriel naquele estado. Eu sempre defendi minha nora. Dizia que ela precisava ter a vida dela também, que não podia ficar presa em casa o tempo todo. Carolina revirava os olhos, eu via pela videochamada, mas não insistia no assunto. A convivência com Jéssica foi ficando cada vez mais fria. Ela mal conversava comigo. Só o essencial. Quando eu tentava puxar assunto, perguntar sobre o dia dela, ela respondia com monossílabos, sempre com o celular na mão, sempre ocupada demais para dar atenção. Eu me sentia invisível na minha própria casa, mas me conformava pensando que era o estresse da situação, que ela também estava sofrendo com tudo o que tinha acontecido com o Gabriel.
Uma tarde, uns 3 meses atrás, eu estava arrumando o quarto deles e encontrei uma caixa de sapatos no fundo do armário da Jéssica. Dentro tinha recibos, muitos recibos. Restaurantes caros, hotéis, lojas de roupa de marca. Tudo muito recente, dos últimos meses. Fiquei confusa. Como ela tinha dinheiro para tudo isso? Ela sempre reclamava que estava apertada financeiramente, que o tratamento do Gabriel custava caro, que precisavam economizar. Eu até ajudava pagando várias coisas, as consultas médicas, os remédios, as compras do mês. Guardei os recibos de volta e não falei nada. Mas a desconfiança começou a crescer dentro de mim. Comecei a prestar mais atenção. Notei que nas sessões de fisioterapia, Jéssica e o Rodrigo trocavam olhares estranhos. Riam de piadas internas que eu não entendia. Ela tocava no braço dele de um jeito muito familiar quando conversavam. Ele era bonito, uns 40 anos, corpo atlético, sempre simpático demais com ela. Eu tentei ignorar, pensando que estava sendo paranoica, uma velha ciumenta vendo coisa onde não tinha. Mas aí teve aquele dia, há um mês, quando cheguei mais cedo da missa. Normalmente eu ia na missa das 7 da manhã e voltava umas 9, mas naquele dia o padre estava doente e a missa foi cancelada. Cheguei em casa às 7:30. A casa estava estranhamente silenciosa. Fui até o quarto do Gabriel e ele estava dormindo. O quarto da Jéssica estava fechado. Escutei barulho, risadas abafadas. Meu coração disparou. Coloquei o ouvido na porta e ouvi vozes. 2 vozes. Uma era da Jéssica, a outra masculina. Não era o Gabriel. Bati na porta e o silêncio foi imediato. Depois de uns minutos longos, Jéssica abriu, com cara de quem acabou de acordar, dizendo que estava numa videochamada de trabalho. Eu não vi ninguém. Não vi computador ligado, mas não questionei. Devia ter questionado. Depois daquele dia, comecei a ficar mais alerta. Percebi que o Rodrigo sempre tinha desculpas para ficar mais tempo na casa depois das sessões. Oferecia para ajudar a mover o Gabriel, para testar uns exercícios novos. Sempre ficava para tomar um café que a Jéssica fazia especialmente para ele. Eu ficava na sala, vendo televisão, enquanto eles conversavam baixinho na cozinha. Quando eu aparecia, o assunto mudava rapidamente. Gabriel estava cada vez mais medicado. Jéssica dizia que o médico tinha aumentado a dose dos remédios para ajudar com a ansiedade e a dor, mas eu nunca vi receita nova. Meu filho dormia quase o dia inteiro. Quando estava acordado, estava confuso, mal conseguia manter uma conversa coerente. Eu pedi para ver os remédios, para entender o que ele estava tomando, mas Jéssica disse que cuidava disso, que eu não precisava me preocupar, que ela tinha tudo sob controle. E eu, mais uma vez, confiei. Há 3 semanas, Jéssica veio com mais papéis. Disse que precisava regularizar a situação do Gabriel como dependente dela no plano de saúde, que tinha questões burocráticas sobre a herança que precisavam ser resolvidas. Mais assinaturas, mais documentos que eu nem li direito. Ela ficava em cima de mim, apressando, dizendo que tinha prazo, que era urgente. Assinei tudo. Fui uma completa idiota. Foi então que aconteceu aquilo no shopping. Era uma terça-feira, dia que normalmente eu fico em casa porque o Rodrigo vem fazer a sessão com o Gabriel. Mas naquela manhã minha amiga Vera ligou dizendo que estava passando mal, pedindo ajuda. Deixei tudo pronto para o almoço, avisei a Jéssica que ia sair por algumas horas e fui até a casa da Vera. Graças a Deus não era nada sério, só uma crise de pressão alta. Consegui resolver rápido e resolvi aproveitar que estava na rua para ir ao shopping comprar um presente de aniversário para minha neta. Estava passando em frente a uma loja de bolsas quando reconheci a bolsa da Jéssica, pendurada numa cadeira perto da vitrine de uma cafeteria ali dentro do shopping. Era uma bolsa cara de marca que ela tinha comprado mês passado. Fiquei surpresa. O que ela estaria fazendo ali? Ela disse de manhã que ia ficar em casa trabalhando. Me aproximei e olhei para dentro da loja. Ela estava sentada de costas para mim e na minha frente estava o Rodrigo. Eles estavam rindo, muito próximos. Ele segurava a mão dela sobre a mesa. Entrei na loja silenciosamente. Tinha um expositor de bolsas que me escondeu parcialmente. Fiquei ali, congelada, observando. E então ouvi. Ouvi cada palavra que destroçou meu coração
e abriu meus olhos de uma vez por todas. Jéssica estava contando para ele, rindo, como tinha me convencido a assinar os papéis. Disse exatamente essas palavras: "Eu nunca vou esquecer." A velha é tão boba, Rodrigo. Assinou tudo sem nem ler. Agora o apartamento de São Paulo já está no meu nome. A parte da empresa do Gabriel também. Ela acha que está ajudando o filho dela, mal sabe que está me deixando rica. Rodrigo riu, aquele riso cínico que me deu náusea. Você é esperta demais, amor. E o Gabriel? Aquele inválido? Ela falou com tanto desprezo que senti vontade de vomitar. Tá cada vez mais dopado. Eu aumento a dose dos remédios que você conseguiu. Ele fica no mundo da lua o dia inteiro. A Marisa acha que é receita médica? Idiota. Minhas pernas tremeram. Rodrigo estava fornecendo remédios para dopar meu filho? Isso era real? Ele continuou. E quando você vai se livrar dele de vez? Tá demorando muito. Jéssica suspirou. Calma, meu amor. Não pode ser óbvio. Ele tá frágil. Qualquer infecção, qualquer complicação pode levar ele. Tenho diminuído os cuidados, sabe como é. A fisioterapia que você faz é só teatro mesmo. Você nem tá ajudando na recuperação dele, né? Claro que não. Rodrigo riu de novo. Faço o mínimo possível. Quanto mais tempo ele ficar debilitado, melhor para nós. E a velha paga uma fortuna por sessão. Tá sendo um ótimo negócio. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Eles estavam matando meu filho lentamente, planejando, executando, rindo disso. Minha nora, que eu acolhi como filha. O fisioterapeuta em quem depositei toda a confiança. E depois que ele morrer? Rodrigo perguntou, pegando a taça de vinho dele. Aí eu fico de viúva rica, né, meu bem? Jéssica sorriu maliciosamente. Com a parte da herança dele, o apartamento, a empresa. A Marisa já tá velha, não deve durar muito. Quando ela morrer também, metade de tudo que ela tem vem para mim, como viúva do filho. Aí sim a gente vai poder viver nossa vida sem se esconder. Mal posso esperar. Ele levantou a taça. Pelo nosso futuro. Pelo nosso futuro. Ela brindou. Foi nesse momento que uma vendedora se aproximou de mim, perguntando se eu queria ajuda. Eles olharam na minha direção. Vi o rosto da Jéssica empalidecer quando me reconheceu. Rodrigo ficou paralisado. Eu não disse nada. Simplesmente virei e saí da loja, caminhando o mais rápido que consegui até o estacionamento. Entrei no carro e chorei. Chorei de raiva, de tristeza, de decepção, mas principalmente de medo. Medo do que eles eram capazes de fazer agora que sabiam que eu sabia. Dirigi para casa no automático, a cabeça girando com tudo que tinha ouvido. Precisava pensar, precisava fazer algo, mas não sabia o quê. Quando cheguei, Jéssica já estava lá. Ela veio até mim, os olhos arregalados, nervosa. Marisa, sobre aquilo que você viu no shopping, eu posso explicar. Ela tentou segurar meu braço. Eu me afastei. Não toque em mim. Você não entendeu. Eu e o Rodrigo somos só amigos. Estávamos conversando sobre o Gabriel, sobre o tratamento. Você ouviu errado. Tenho certeza. Ouvi errado? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ouvi você dizer que está dopando meu filho? Que está esperando ele morrer? Que roubou tudo dele me fazendo assinar papéis? Ouvi errado isso tudo, Jéssica? Ela mudou de tática rapidamente. Os olhos se encheram de lágrimas falsas. Marisa, eu tô tão estressada. Eu não pensei direito no que estava falando. Às vezes eu desabafo de forma errada. Falo coisas que não sinto. Você sabe como é difícil cuidar do Gabriel, como tudo isso tem sido pesado. Você não cuida do Gabriel. Eu cuido. Você mal fica perto dele. Porque dói muito ver ele assim. Ela quase gritou. Eu amo meu marido, mas é doloroso demais. Eu não aguento ficar vendo ele daquele jeito. Por isso eu saio, preciso respirar. Manter minha sanidade. Mentirosa. Falei baixo, olhando direto nos olhos dela. Você é uma mentirosa e uma criminosa. E eu vou provar. O rosto dela mudou completamente. As lágrimas secaram instantaneamente e um sorriso frio apareceu. Vai provar? Como?
Você assinou todos os papéis, Marisa. O apartamento é meu, a parte da empresa é minha, tá tudo legalizado. E quem vai acreditar em você? Uma velha de 60 e tantos anos, contra a palavra de uma esposa dedicada que cuida do marido inválido? Sai da minha casa. Ela riu. Sua casa? Você tem certeza? Talvez devesse ler o que você assinou semana passada. Essa casa agora tem meu nome também. Roberto deixou metade para você, metade para o Gabriel. Lembra? E como procuradora legal dele, já que ele não tem capacidade mental para gerir os próprios bens, eu assumi. Então, tecnicamente, essa casa é metade minha. Senti o mundo desabar. Você não pode fazer isso. Já fiz. Ela pegou a bolsa. E sobre o que você ouviu hoje, não adianta contar para ninguém. É minha palavra contra a sua. Quem vai acreditar que uma esposa está matando o próprio marido? Sem provas, você é só uma sogra louca com ciúmes da nora. Pensa bem antes de fazer qualquer besteira, Marisa. Você pode perder muito mais do que já perdeu. Ela saiu batendo a porta. Fiquei ali, sozinha na sala, tentando processar tudo. Fui até o quarto do Gabriel. Meu filho estava dormindo profundamente, a respiração pesada, irregular. Peguei os frascos de remédio que ficavam na mesa de cabeceira. Tinha vários que eu não conhecia, sem rótulo de farmácia. Eram os que o Rodrigo estava fornecendo? Aquilo era sedativo? Veneno? Naquela noite não dormi. Fiquei sentada na cama, pensando. Precisava ser esperta. Se confrontasse Jéssica abertamente, se fosse a polícia sem provas concretas, ela faria exatamente o que ameaçou fazer, me pintaria como louca e eu perderia tudo. Pior, perderia o acesso ao Gabriel e ela poderia acelerar os planos dela de se livrar dele. Não, eu precisava de provas. Precisava de evidências concretas do que ela estava fazendo. E precisava proteger meu filho. Então me lembrei de algo que Roberto sempre dizia. Conhecimento é poder, mas silêncio é estratégia. Decidi que ia jogar o jogo dela. Ia fingir que estava com medo, que ia ficar quieta. Enquanto isso, ia investigar, juntar provas, descobrir exatamente o que ela tinha feito e como reverter isso. Eu não era apenas uma velha ingênua que ela podia manipular. Eu era a viúva de um empresário bem-sucedido que observou durante décadas como ele lidava com pessoas desonestas. E eu tinha recursos que ela nem imaginava. Na manhã seguinte, quando Jéssica desceu para o café, atuei. Estava com os olhos vermelhos de propósito, parecendo derrotada. Ela me olhou com superioridade. Bom dia, Marisa. Bom dia. Respondi baixinho, evitando olhar nos olhos dela. Pensou no que conversamos ontem? Pensei. E? Respirei fundo, como se estivesse fazendo a coisa mais difícil da minha vida. Eu não vou falar nada, não vou criar problema, só quero continuar cuidando do Gabriel. É meu filho, só quero o bem dele. Ela sorriu satisfeita. Que bom que você decidiu ser sensata. Vai ser melhor para todo mundo assim. Você pode continuar aqui, cuidando dele. Eu deixo. Afinal, você faz isso muito bem. Obrigada. Forcei as palavras. Só não esqueça quem manda aqui agora, tá bom? Ela pegou uma maçã e saiu, deixando claro quem tinha o poder. Assim que ela saiu de casa, liguei para Carolina. Contei tudo, cada detalhe. Minha filha ficou em choque, depois furiosa. Mãe, a gente precisa ir à polícia agora. Sem provas, filha. Ela mesma disse, quem vai acreditar na gente? Preciso de evidências concretas. Então, o que você vai fazer? Vou investigar, mas preciso da sua ajuda. Você conhece algum advogado bom aí em Brasília que possa me orientar? Conheço sim. O marido do meu chefe é advogado especializado em direito de família e crimes patrimoniais. Posso falar com ele? Fala. E não conta para ninguém além dele. Ninguém pode saber que estamos fazendo isso. Carolina concordou e marcou uma videochamada para aquela mesma tarde com o advogado. Dr. Fernando ouviu tudo atentamente e foi direto ao ponto. Dona Marisa, a situação é grave. Pela descrição, estamos falando de estelionato, falsidade ideológica, possivelmente tentativa de homicídio. Mas a senhora está certa. Precisamos de provas.
Primeiro precisamos verificar o que exatamente a senhora assinou. Tem cópias desses documentos? Não. Ela levou tudo. Então vamos precisar solicitar na junta comercial, no cartório, todos os registros recentes em nome da senhora e do seu filho. Isso pode levar alguns dias. Enquanto isso, a senhora precisa documentar tudo. Gravar conversas se possível, fotografar os remédios, anotar tudo o que observar de suspeito. Como faço isso sem ela perceber? Compra um gravador pequeno, daqueles de bolso. Quando ela falar algo comprometedor, grava. E, principalmente, precisamos de exame toxicológico do Gabriel. Precisa levar ele num médico de confiança, sem que ela saiba, e pedir todos os exames possíveis para identificar o que ele está tomando. Ela não deixa ele sair sem ela junto. Então a senhora vai ter que ser criativa. Inventa uma emergência, qualquer coisa. Mas precisamos saber o que tem no sangue dele. Desliguei a chamada mais determinada. No dia seguinte, fui numa loja de eletrônicos e comprei um gravador minúsculo que cabia na minha mão. Comprei também uma câmera pequena, daquelas de segurança residencial, que instalei escondida no quarto do Gabriel, apontando para a mesa onde ficavam os remédios. Queria flagrar se ela trocava ou adulterava alguma coisa. Durante uma semana, seguia a rotina normal. Cuidava do Gabriel, fingia submissão com a Jéssica, observava tudo. Percebi que ela estava dando remédios para o Gabriel 4 vezes ao dia, sempre dos frascos sem rótulo. Fotografei todos eles. Quando ela saía, eu revisava as gravações da câmera. Vi ela várias vezes abrindo os frascos, contando comprimidos, colocando mais na boca do Gabriel do que deveria. Numa quarta-feira, o Rodrigo veio para a sessão de fisioterapia. Deixei o gravador no bolso do meu avental e fiquei por perto, arrumando coisas. Eles estavam na sala com o Gabriel. Ele tá muito dopado, Jéssica. Precisamos diminuir, senão vai ficar óbvio. Era a voz do Rodrigo. Só mais um pouco. Preciso que ele assine mais um documento. O advogado disse que enquanto ele tiver alguma consciência, mesmo que alterada, a assinatura é válida. Que documento? O testamento, deixando tudo para mim em caso de morte dele. Aí nem precisa esperar a herança da Marisa. Quando ele morrer, já fico com tudo. Meu sangue ferveu, mas continuei quieta, fingindo que estava concentrada dobrando toalhas. E a velha? Ela não tá desconfiando? Aquela tá mansinha. Depois do susto que dei nela, não vai fazer nada. Tá com medo de perder o filho, idiota. Rodrigo riu. Você é fria, hein, amor? Não tem pena nenhuma? Pena? De quê? Eu casei com o Gabriel porque ele tinha dinheiro. Quando o pai morreu e ele herdou tudo, fiquei feliz. Aí veio o acidente e ferrou com meus planos. Mas aí pensei, posso fazer isso funcionar a meu favor. Ele inválido é mais fácil de controlar que ele saudável. E a Marisa, tadinha, quer tanto ajudar que faz tudo o que peço. E quando você for dona de tudo, a gente assume? Claro, meu amor. Aí a gente vende tudo, pega o dinheiro e vai embora. Pensei em Portugal. O que você acha? Acho perfeito. Saí da sala com as toalhas antes que percebessem que eu estava ali. Tinha tudo gravado. Subi correndo para o quarto e salvei o áudio em 3 lugares diferentes, nuvem, pendrive, e mandei por e-mail para Carolina. Finalmente tinha prova, mas ainda precisava do exame toxicológico do Gabriel. Pensei num plano. Na sexta-feira de manhã, fingi que estava passando mal. Gemi, segurei a barriga, disse que estava com uma dor horrível. Jéssica mal se importou. Toma um Buscopan. Já tomei, não passou. Acho que preciso ir no hospital. Pode ser apendicite. Minha amiga teve os mesmos sintomas mês passado e era. Ela suspirou, irritada. E o Gabriel? Você fica com ele. Eu chamo um Uber e vou sozinha. Não, você vai e eu vou junto. Não quero que fale que deixei você ir sozinha para o hospital. Vou chamar alguém para ficar com o Gabriel. Quem? Sei lá, a enfermeira que fica com ele quando a gente sai, a Neuza. Perfeito. Era exatamente o que eu queria. A Neuza era de confiança. Tinha trabalhado na casa de várias amigas minhas. Liguei para ela e pedi que viesse urgente. Quando a Neuza chegou, dei instruções detalhadas sobre os cuidados com o Gabriel. Jéssica estava apressando
querendo ir logo. No caminho para o hospital, fingi que a dor melhorou. Acho que passou. Deve ter sido só gases mesmo. Sério? A gente já tá quase lá. Volta. Não precisa gastar com o hospital à toa. Ela revirou os olhos, mas voltou. Quando chegamos em casa, menos de 2 horas depois, a Neuza me olhou com uma cara estranha. Dona Marisa, posso falar com a senhora um minutinho? Fomos até a cozinha. Ela sussurrou. Olha, eu não queria me meter, mas aconteceu uma coisa estranha. Eu estava dando água para o Gabriel e a mocinha lá, a Jéssica. Tinha deixado uns remédios separados na mesa, para eu dar nele. Só que eu, sem querer, derrubei, e vi que não tinha nenhum nome, nenhuma receita. Isso é muito estranho. Médico sempre passa remédio com receita, com rótulo. Eu sei, Neuza, pode deixar que eu vou resolver isso. Ela concordou, mas ainda parecia preocupada. Quando ela foi embora, aproveitei que Jéssica tinha saído e coloquei 2 comprimidos daqueles frascos dentro de um envelope. Ia mandar analisar. No sábado de manhã, fingi outra emergência. Disse para Jéssica que minha amiga Vera tinha caído e quebrado o braço, que precisava levar ela no hospital. Jéssica nem levantou os olhos do celular. Vai. Peguei o carro e dirigi até o hospital onde o Gabriel tinha ficado internado depois do acidente. Conhecia o Dr. Henrique, que tinha cuidado dele. Expliquei a situação toda. Ele ficou chocado. Dona Marisa, isso é muito grave. Se ela realmente está dopando ele, pode causar danos irreversíveis. Eu sei. Por isso preciso de ajuda. Preciso tirar ele de lá, mas legalmente. Preciso provar o que ela está fazendo. Vou pedir um assistente social e vamos fazer uma visita domiciliar não programada. É protocolo quando há suspeita de maus tratos. Podemos fazer isso segunda-feira. Não. Ela vai desconfiar se souber que partiu de mim. Tem como fazer parecer que é rotina? Tipo uma fiscalização aleatória? Ele pensou. Posso dizer que é acompanhamento pós-internação prolongada. Fazemos isso às vezes em casos graves. Vou com uma enfermeira e a gente avalia o paciente, as condições, os medicamentos. Perfeito. Na segunda-feira, às 10 da manhã, tocaram a campainha. Era Dr. Henrique com uma enfermeira. Jéssica estava em casa, por coincidência. Atendi a porta. Bom dia, Dona Marisa. Sou Dr. Henrique, do Hospital Santa Casa. Estamos fazendo acompanhamento de pacientes que tiveram internação prolongada. O Gabriel está na nossa lista. Podemos entrar? Jéssica desceu as escadas rapidamente. Eu não autorizei nenhuma visita. Não precisa autorização, senhora. É protocolo do hospital. Faz parte do atendimento pós-alta. Podemos ver o paciente? Ela não teve escolha. Levou eles até o quarto do Gabriel. Dr. Henrique examinou meu filho, checou os sinais vitais, fez perguntas. Então viu os frascos de remédio. Que medicação é essa? Jéssica gaguejou. É do tratamento. O médico passou. Que médico? Não tem rótulo, não tem prescrição. Isso é irregular. O fisioterapeuta consegue pra gente. É suplemento. Suplemento. Posso levar uma amostra para análise? Não! Quer dizer, não precisa. É só vitamina. Se é só vitamina, não tem problema eu analisar então. Ele pegou um dos frascos. Jéssica tentou impedir, mas ele foi mais rápido. Vou levar isso para verificação e vou pedir que a senhora apresente todas as receitas médicas do Gabriel no hospital até o final da semana. Se não apresentar, vou ter que notificar o Conselho de Saúde. Jéssica empalideceu. Depois que eles saíram, ela veio até mim furiosa. Foi você, não foi? Você chamou eles aqui. Eu? Como eu ia saber que eles viriam? Você mesma ouviu. É protocolo. Mentira. Você está aprontando alguma coisa, eu sei. Não sei do que você está falando. Só quero cuidar do meu filho. Ela me empurrou contra a parede. Escuta bem, sua velha intrometida. Você não vai estragar meus planos. Se tentar alguma coisa, eu faço você se arrepender. Posso inventar que você está senil, que precisa de interdição. Posso dizer que você maltrata o Gabriel. Posso fazer você perder tudo. Não respondi. Só olhei nos olhos dela até que ela me soltasse e saísse batendo o pé.
Mas eu tinha gravado tudo. Mais uma evidência. Doutor, Henrique me ligou na quarta-feira. Dona Marisa, analisamos os comprimidos. É clonazepam e zolpidem em doses altíssimas. São sedativos potentes. O Gabriel está sendo dopado de forma criminosa. Com essa quantidade, é impressionante que ele ainda esteja vivo. O fígado dele deve estar comprometido. O que eu faço? Já acionei o Conselho de Saúde e a polícia. Vão investigar. Mas a senhora precisa tirar seu filho dessa casa urgentemente. Como? Ela não vai deixar. A polícia pode fazer uma ordem de proteção emergencial. Vou pedir para a assistente social entrar em contato. Mas enquanto isso, pelo amor de Deus, não deixe ela dar mais nada para ele. Naquela tarde, quando Jéssica foi dar os remédios para o Gabriel, interferi. Não. Como não? Ele não vai tomar mais isso. Você não manda mais nada aqui, Marisa. Mando sim, e ele não vai tomar. Ela avançou em mim, tentou me empurrar de novo, mas dessa vez reagi. Segurei o pulso dela com força. Tira sua mão de mim, ela gritou. Você vai sair dessa casa agora. Pega suas coisas e sai. Eu não vou a lugar nenhum. Essa casa é metade minha. Na verdade, não é. A voz veio da porta. Era Carolina, que tinha chegado de Brasília. E com ela estava Dr. Fernando, o advogado, e 2 policiais. Jéssica ficou branca. Oh, o que é isso? Um dos policiais se adiantou. A senhora Jéssica Ferreira está sendo presa temporariamente sob suspeita de estelionato, falsidade ideológica e tentativa de homicídio. A senhora tem direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode ser usado contra a senhora. Isso é ridículo. Eu não fiz nada. Marisa, você não pode fazer isso. Eu sou a esposa do Gabriel. Eu tenho direitos. Dr. Fernando abriu uma pasta. Todos os documentos que a senhora fez a Dona Marisa assinar foram obtidos mediante fraude. Já conseguimos ordem judicial para anular todas as transferências de bens. O apartamento volta para o nome do Gabriel. A parte da empresa volta. E esta casa nunca saiu do nome da Dona Marisa porque o documento que a senhora apresentou era falso, foi verificado no cartório. A senhora forjou a assinatura do Gabriel. Isso é mentira. Temos perícia grafotécnica comprovando. Além disso, temos gravações suas admitindo o crime. Confessando que estava dopando o Gabriel, roubando da Dona Marisa, planejando a morte dele. Temos análise toxicológica dos medicamentos que comprovam que o Sr. Gabriel estava sendo envenenado lentamente. E temos o depoimento do fisioterapeuta Rodrigo Santos, que foi preso esta manhã e já confessou tudo em troca de delação premiada. A cara da Jéssica foi de puro terror. O Rodrigo confessou? Tudo. O romance de vocês, o plano de matar o Gabriel, os remédios que ele fornecia ilegalmente, as sessões de fisioterapia falsas. Ele entregou conversas de WhatsApp, e-mails, tudo, para reduzir a pena dele. Foi delicioso ver ela desmoronar. A mulher que tinha me humilhado, me manipulado, tentado matar meu filho, estava ali, algemada, sendo levada pela polícia. Antes de sair, ela me olhou com ódio puro. Eu devia ter acabado com você também, sua bruxa velha. Mas não conseguiu, porque me subestimou. Achou que eu era só uma velha boba. Esqueceu que velhas bobas criam filhos espertos, constroem empresas, sobrevivem a guerras, a traições, a tudo. E principalmente, nunca, nunca mesmo, subestime uma mãe protegendo o filho. Levaram ela embora. Carolina me abraçou chorando. Conseguimos, mãe. Conseguimos. Nos dias seguintes, foi um redemoinho de providências. Internei o Gabriel no hospital para desintoxicação e tratamento adequado. Dr. Henrique montou uma equipe especializada. Levou 3 semanas para limpar o organismo dele de todos aqueles sedativos. E sabe o que aconteceu? Meu filho começou a acordar. Literalmente. A consciência dele voltou gradualmente. Ele começou a reconhecer as pessoas, a falar de forma coerente, a lembrar de coisas. Numa tarde, ele segurou minha mão e disse: Mãe, eu sabia. Eu sabia que ela estava fazendo algo comigo. Mas eu não conseguia reagir, não conseguia falar, não conseguia pedir ajuda.
Era como estar preso no próprio corpo. Chorei litros. Meu filho tinha sofrido tanto. Mas agora ia melhorar. Com a fisioterapia adequada, com um fisioterapeuta de verdade, não um criminoso disfarçado, Gabriel começou a evoluir. Não ia ser uma recuperação completa, mas ele recuperou a fala, a lucidez, parte dos movimentos. Voltou a ser meu filho. O processo contra Jéssica e Rodrigo foi rápido. Com todas as provas, as gravações, os depoimentos, a confissão do Rodrigo, não teve como negar. Jéssica foi condenada a 12 anos de prisão por estelionato, falsidade ideológica e tentativa de homicídio qualificado. Rodrigo pegou 8 anos pelos mesmos crimes, com redução por delação. Os dois foram proibidos de se aproximar da família para sempre. Descobrimos mais coisas horríveis durante a investigação. O tal investimento que ela tinha me convencido a fazer não existia. Era uma conta offshore em nome dela. Ela tinha desviado quase R$200 mil. Conseguimos recuperar boa parte através do bloqueio judicial dos bens dela. Além disso, Jéssica já era casada quando conheceu o Gabriel. Tinha um marido em Minas Gerais que nem sabia que ela tinha se casado de novo. Bigamia. Mais um crime. A mulher era uma criminosa profissional. E eu, ingênua, tinha colocado ela para dentro da minha casa, da minha família. Mas sabe o que descobri também? Descobri que eu era muito mais forte do que imaginava. Tinha passado tanto tempo me vendo como a mãezinha acolhedora, a vovó boazinha, que esqueci que já fui uma mulher que ajudou o marido a construir um negócio do zero. Que criei 2 filhos praticamente sozinha enquanto Roberto trabalhava. Que administrei uma casa, finanças, tudo. Eu não era fraca. Nunca fui. Só tinha esquecido disso. Depois que o Gabriel teve alta do hospital, voltamos para casa. Carolina ficou uns meses conosco ajudando na adaptação. Contratei uma equipe de cuidadores profissionais, enfermeiras, fisioterapeutas de verdade. Mas eu continuei sendo a principal cuidadora. Porque era isso que eu queria fazer. Cuidar do meu filho. Mas agora com conhecimento, com limites, sem deixar ninguém se aproveitar de mim. Gabriel conseguiu anular o casamento com a Jéssica baseado na fraude e bigamia dela. Ficou livre daquele pesadelo. Ele ainda está em recuperação, mas melhorou tanto. Voltou a sorrir, a fazer piadas, a assistir futebol e gritar para a televisão. Pequenas coisas que antes do envenenamento ele não conseguia fazer. Vendi a parte da empresa que era do Gabriel. Não fazia sentido manter. Com o dinheiro, comprei um apartamento adaptado para ele. Moderno, com todas as facilidades. Ele vai morar lá quando estiver totalmente estabilizado, com enfermeiras em tempo integral. Vai ter a independência dele de volta, na medida do possível. Quanto a mim, aprendi lições valiosas. Aprendi que bondade não é sinônimo de burrice, que confiar nas pessoas é bom, mas verificar é melhor, que família é importante, mas não pode ser desculpa para abuso, que idade não é fraqueza, é experiência. E, principalmente, aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para se reerguer, para lutar. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, estou bem. Vendi a casa grande. Tinha memórias ruins demais ali. Comprei um apartamento menor, confortável, pertinho do Gabriel. Voltei a fazer coisas que gostava e tinha abandonado. Voltei a pintar, comecei aulas de italiano, viajo com minhas amigas, vivo minha vida. Carolina vem me visitar sempre, com os netos. Gabriel está noivo de uma moça maravilhosa, a Beatriz, que ele conheceu no grupo de apoio para vítimas de violência doméstica. Ela é psicóloga, passou por traumas também, e os dois se conectaram. Dessa vez, eu investiguei tudo sobre ela antes. Pedi até checagem de antecedentes, não por desconfiança dela especificamente, mas porque aprendi a me proteger, a proteger os meus. Jéssica continua presa. Soube que tentou recorrer da sentença, mas foi negado. Rodrigo saiu há 6 meses por bom comportamento, mas teve a licença de fisioterapeuta cassada permanentemente. Soube que está trabalhando como vendedor numa loja de sapatos. Karma. Às vezes penso em como seria minha vida se eu não tivesse descoberto a traição naquele dia no shopping. Provavelmente Gabriel estaria morto. Ela teria ficado com tudo.
Eu seria só uma velha sozinha, enganada, destruída. Mas não foi isso que aconteceu. Eu descobri. Eu lutei. Eu venci. E sabe de uma coisa? Essa experiência horrível me deu um propósito novo. Comecei a dar palestras em grupos de idosos sobre como se proteger de golpes financeiros, de manipulação familiar, de abuso. Conto minha história para alertar outras pessoas. Já ajudei 3 senhoras que estavam em situações parecidas com a minha a identificar os sinais e se proteger. É gratificante demais. Tem gente que me pergunta se não tenho medo de me relacionar com outras pessoas depois de tudo isso, se não fiquei com trauma, desconfiada. Claro que fiquei mais atenta, mais cuidadosa. Mas não deixei a maldade de uma pessoa destruir minha capacidade de confiar em todo mundo. Seria dar poder demais para Jéssica, deixar ela controlar minha vida mesmo da prisão. Não vou permitir isso. Aprendi a perdoar também. Não a Jéssica, essa pode apodrecer na cadeia pelo que fez. Mas aprendi a me perdoar. Me perdoar por ter sido ingênua, por ter ignorado sinais, por ter acreditado demais. Durante muito tempo me culpei. Achei que tinha sido burrice minha. Mas não foi. Foi bondade. E bondade nunca é erro. O erro foi dela, de abusar dessa bondade. A responsabilidade do crime é de quem comete, não de quem é vítima. Outro dia, estava conversando com o Gabriel sobre tudo isso. Ele me disse uma coisa que nunca vou esquecer. Mãe, você me salvou. Não só descobrindo o que ela estava fazendo, mas mostrando que mesmo depois de tudo, a gente pode se recuperar. Eu olho para você e vejo força. E isso me dá força também. É para isso que a gente vive, né? Para fazer diferença na vida das pessoas que amamos. Para proteger quem precisa. Para lutar quando é necessário. Para ser forte quando o mundo tenta te quebrar. Eu podia ter desistido quando descobri a traição. Podia ter entrado em depressão, ter me vitimizado, ter desmoronado. Mas não fiz isso. Levantei, limpei as lágrimas e fui para a guerra. E venci. Hoje, olho para trás e quase agradeço ter passado por isso. Quase, porque ainda dói lembrar do sofrimento do Gabriel, de como ele foi abusado e quase morto. Isso nunca vai deixar de doer. Mas agradeço por ter descoberto minha força interior, por ter aprendido que sou capaz, por ter virado exemplo para meus filhos, netos e para tantas outras mulheres. Quantas de nós passamos a vida sendo subestimadas? Chamadas de velhas bobas, coitadinhas, ultrapassadas. Quantas vezes ouvimos que não entendemos das coisas, que devemos deixar os outros decidirem por nós? Que devemos ficar quietas no nosso canto? Eu passei décadas aceitando isso, me colocando em segundo plano, achando que meu papel era só servir, só cuidar, só obedecer. Mas descobri que não. Descobri que posso cuidar e ser forte. Posso ser bondosa e ser esperta. Posso ter 63 anos e ser protagonista da minha própria vida. Idade não me define, não me limita, não me enfraquece. Pelo contrário. Cada ano vivido é experiência acumulada, sabedoria conquistada, batalha vencida. Então, para você que está me ouvindo agora, seja você mulher ou homem, jovem ou velho, quero deixar um recado. Nunca subestime ninguém. Especialmente não subestime quem parece frágil, quem parece bondoso demais, quem parece ingênuo. Porque essas pessoas, quando provocadas, quando ameaçadas, quando empurradas contra a parede, podem se revelar guerreiros inimagináveis. E se você está numa situação parecida com a que vivi, se está sendo manipulado, abusado, enganado, saiba que você tem força para reagir. Parece impossível, parece que você está sozinho, que não tem saída. Mas tem, sempre tem. Procure ajuda. Converse com alguém de confiança. Busque orientação legal. Documente tudo. E, principalmente, acredite em si mesmo. Você é mais forte do que imagina. Não importa quantas vezes te derrubem, você pode levantar. Não importa quantas pessoas te traiam, você pode confiar de novo. Não importa quanta maldade tentaram te fazer, você pode escolher continuar sendo do bem, mas agora com sabedoria, com limites, com proteção. A história da Jéssica e do Rodrigo poderia ter terminado com eles vencendo,
com eles ficando ricos, com eles me destruindo e matando meu filho. Mas não terminou assim. Terminou comigo de pé, com meu filho vivo e recuperando, com eles pagando pelos crimes. Porque eu escolhi lutar. Porque eu não aceitei ser vítima. Porque descobri que dentro de mim sempre existiu uma leoa, só estava adormecida. E agora? Agora vivo cada dia intensamente. Aproveito cada momento com meus filhos, meus netos. Viajo, conheço lugares novos, faço novos amigos, ajudo outras pessoas. Rio mais, choro quando preciso, mas não fico remoendo o passado. Olho para frente, sempre. Tem um provérbio que ouvi na palestra de uma psicóloga outro dia que fala exatamente o que sinto. O bambu que se curva é mais forte do que o carvalho que resiste. Eu me curvei com o peso da traição, quase quebrei. Mas não quebrei. Me curvei. Absorvi o impacto e voltei, mais forte, mais sábia, mais preparada. Então fica aqui minha história. Não como um conto de vingança, mas como um testemunho de superação, de como uma velha boba virou uma mulher empoderada, de como o amor de mãe é capaz de mover montanhas e destruir planos malignos, de como a verdade sempre prevalece, mesmo que demore. E você que está me ouvindo agora me diz, o que faria no meu lugar? Teria tido coragem de enfrentar? Teria desistido? Comente abaixo, quero saber sua opinião. E se conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha. Porque quanto mais pessoas souberem que é possível vencer, que é possível se defender, que é possível recomeçar, mais forte nossa sociedade fica. Não deixa ninguém te diminuir. Não deixa ninguém te roubar. Não deixa ninguém te destruir. Você é capaz. Você é forte. Você é suficiente. E se precisar, como eu precisei, luta. Porque a vida é sua. E ninguém tem direito de tirar isso de você. Obrigada por me ouvir até aqui. Se inscreve no canal para mais histórias reais como essa. E lembra, você nunca está sozinho. Sempre tem saída. Sempre tem esperança. Sempre tem recomeço. Um beijo no coração de cada um. E força, muita força, porque juntos a gente